Olá, olá, olá! Vamos neste tutorial aprender a fazer este cavalo marinho. Aí na sequência já tem para você a lista de materiais. Bora crochetar! Então começamos esse cavalo marinho com o fio azul e vamos fazer aqui, olha, um anel mágico. E nesse anel mágico vamos colocar os 6 pontos baixos, tá? Então aqui o anelzinho e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu tenho então aqui a primeira carreira, que é o anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele, tá? Neste momento não precisa apertar tanto para não dificultar para fazer a próxima carreira. Para a próxima carreira, faremos aqui 6 aumentos, tá? Então, são 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, aqui eu tenho, olha, um ponto e o outro ponto no mesmo local, fazendo assim o aumento. Primeiro aumento, 1, 2, segundo aumento, 1, 2, terceiro aumento, 1, 2, quarto aumento, 1, 2, quinto aumento e 1, 2, sexto aumento. E tenho assim a segunda carreira pronta com 12 pontos de base. Aqui eu vou agora fazer o fechamento deste círculo, deixando ele bem fechadinho, tá? Pronto. Então, aí está. Já temos 2 carreiras prontas. Próxima carreira, a carreira de número 3, faremos aqui um ponto baixo e um aumento e vamos repetir isso por toda a volta, tá? Deixa eu só entrar que meu ponto ficou hiper apertado aqui. Então, um ponto baixo e no próximo ponto eu vou fazer o aumento. Deixa eu só marcar e é só repetir este processo em toda a volta, tá bom? Então, ó, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E a última sequência, aqui, um ponto baixo e um aumento. Eu tenho aqui a terceira carreira pronta e neste momento nós temos 18 pontos de base. E vamos para a carreira de número 4. Faremos aqui, olha, 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos, deixa eu só marcar o começo da carreira. Então, depois dos 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E eu vou repetir isso por toda a volta, tá? Olha, 1, 2 e o aumento. Então, é só repetir essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento até chegar aqui, serão 6 repetições, ok? E ela vai ficar com 24 pontos de base. Vou terminar a minha carreira aqui em off e já volto com você. E aqui está a carreira de número 4 prontinha. Então, neste momento, eu tenho 24 pontos de base. Vamos fazer a carreira de número 5. Continuamos a aumentar. E neste momento, olha, vamos fazer aqui um aumento. Eu só vou inverter um pouquinho, tá? Um aumento, começando pelo aumento e não pelos pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Vou repetir, ó, um aumento. E 1, 2, 3 pontos.
Faça essa repetição em toda a volta. No final, você vai ficar com 30 pontos de base. Então, a carreira de número 5, faça um aumento e 3 pontos baixos por 6 vezes na volta para ficar com 30 pontos de base. Carreira de número 5 está aqui prontinha com os 30 pontos de base. Vamos fazer a carreira de número 6, tá? Eu vou só quebrar a sequência de aumentos. Vou aqui, ó, comecei com 2 pontos baixos. Deixa eu só marcar. Depois dos 2 pontos baixos, eu vou fazer aqui um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo 4 pontos baixos, então, 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e um aumento. E vou repetir essa sequência 5 vezes na volta. Então, eu começo com 2 pontos baixos, um aumento. Agora, 4 pontos baixos e um aumento. Repito isso, esses 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Quando chegar aqui no finalzinho, vai sobrar 2 pontos baixos. Você vai sobrar 2 pontinhos. Você vai fazer 2 pontos baixos, tá bom? Então, vou repetir, ó. 2 pontos baixos, um aumento. 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e no final 2 pontos baixos. Quando você terminar essa carreira de número 6, fazendo da forma que eu te falei, você vai ficar com 36 pontos de base. E aqui está a carreira de número 6 prontinha. Então, neste momento eu tenho 36 pontos de base. E com esses 36 pontos, vamos fazer 6 carreiras, tá? Então, será a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12. São 6 carreiras repetindo 36 pontos baixos. Somente ponto sobre ponto, não vai aumentar e nem diminuir nada. Então, vai fazer a carreira de número 7, 36 pontos. Carreira de número 8, 36 pontos. Ou seja, 6 carreiras de 36 pontos baixos. Eu vou fazer elas em off e já volto aqui com você pra gente continuar. E aqui estão as 6 carreiras de 36 pontos baixos. Fica neste formato. Agora, eu preciso que você preste bastante atenção, porque é neste momento que a gente vai separar a cabeça e o pescoço, tá? Então, aqui, quando você terminou a carreira de número 12, você vai fazer aqui, ó, 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4 correntes. Agora, você vai pular 14 pontos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou aqui colocar o marcador para ficar mais fácil, para não precisar, eu me perco, né? Para não precisar contar tudo de novo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, esses 14 pontos eu não vou utilizar neste momento. Aqui, depois das 4 correntinhas, só fechar meu pontinho aqui, eu vou vir aqui no 15º ponto e vou fazer o primeiro ponto baixo, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, eu cheguei aqui no último pontinho, tá vendo? Antes das correntinhas, eu fiz os 22 pontos baixos. Então, só recapitulando, terminamos aqui a carreira de número 12, eu fiz 4 correntinhas, pulei 14 pontos de base e depois eu fiz 22 pontos baixos. Então, essa aqui é a carreira de número 13, onde a gente separa o pescoço da cabecinha. Para a carreira de número 14, nós vamos fazer aqui, olha, um ponto baixo para cada correntinha. Então, ó, 1,
2, 3 e 4. E vou repetir aqui os 22 pontos baixos, tá? Então, ó, só vir fazendo os 22 pontos. Eu vou fazer os meus aqui em off e já volto com você. Então, essa aqui será a carreira de número 14, que começamos aqui nas correntinhas com 4 pontos e eu vou fazer aqui, né? Fazer os 22 pontos restantes. E aqui está a carreira de número 14 prontinha, né? A gente tem os 22 pontos, mais os 4 aqui, então são 26 no total, ok? A carreira de número 15, começamos aqui a fazer algumas diminuições. Então, eu vou fazer, ó, uma diminuição, a segunda diminuição. Deixa eu só marcar aqui o comecinho, tá? Então, eu fiz 2 diminuições até agora, tá? Vou fazer mais uma. Então, a gente começa com 3 diminuições. Essa é a carreira de número 15, ok? Aqui na sequência, depois das 3 diminuições, eu vou fazer 18 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Sobra 2 pontinhos, certo? Nesses 2 pontinhos que sobra, a gente vai colocar mais uma diminuição. Então, a carreira de número 15, eu comecei com 3 diminuições, fiz 18 pontos baixos e uma diminuição. No total, agora, eu fico com 22 pontos de base. E vamos para a carreira de número 16. Vou fazer aqui 6 pontos baixos. Então, começo aqui. 1. Opa, desfiou. Deixa eu voltar. 1, né? 2. 3, deixa eu só marcar o começo da minha carreira aqui. 3 pontos, tenho que fazer 6. 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição e 2 pontos baixos e vou repetir isso por 4 vezes, tá? Então, ó, vou fazer a primeira sequência aqui, o restante eu vou fazer em off, tá bom? Então, eu começo aqui, ó. Depois dos 6 pontos baixos, eu faço uma diminuição e 2 pontos. E vou repetir isso até terminar a volta. Serão 4 repetições dessa e no final aqui você vai ficar com 18 pontos de base. Vou só terminar esse aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 16 prontinha, então eu tenho 18 pontos de base. Agora, chegou a hora da gente instalar os olhinhos, tá bom? Eu preciso que você encontre a carreira de número 13 e a carreira de número 14. Uma forma fácil de fazer isso é contar de trás para frente. Se essa aqui é a número 16, você sabe que essa aqui é a 15, essa é a 14 e essa é a 13. Uma forma de localizar, ó, a 13 é essa aqui, ó, e a 14 é essa que começa aqui a subir, né, essa outra parte, tá? Então, é essa linha aqui. Encontrou essa linha aqui, que é a linha que separa uma parte da outra, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloca um alfinetinho. Lá do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloca o alfinetinho. A minha tá um pouquinho para trás, assim. Não, é aqui mesmo. Isso. Tá vendo? Aqui de cima eu consigo ver se eles estão alinhados, tá? E é nesses pontos que você vai colocar o olhinho, ok? Então, aqui é só dar uma largadinha, né? Só toma cuidado aí pra não se espetar, porque ele atravessa de um lado pro outro, né? E atachar os olhinhos, tá ok? Então, eu vou fazer este processo aqui só de colocação dos olhinhos e já volto com você.
E aí estão os olhinhos colocados. Opa, o meu não ficou colocado direito, caiu aqui, pronto. Eu preciso colocar, mas antes disso eu já vou passar alguns recados para vocês, né, para os próximos passos. Já pode começar a colocar enchimento na sua peça, tá? Principalmente nessa parte de cima da cabeça, que daqui a pouco vai ficar um acesso um pouco difícil. Ah, não era essa a trava, gente, por isso que caiu. Vou pegar a trava certinha. E já vou passar para vocês a próxima carreira, tá? A próxima carreira, a carreira de número 17, você vai fazer 18 pontos baixos, tá legal? Então, somente ponto sobre ponto. Então, dois recadinhos. Comece a colocar enchimento e já faça também a carreira de número 17 com 18 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 17 prontinha, então tenho 18 pontos de base. Agora, a carreira de número 18, você vai fazer uma diminuição e um ponto baixo e vai repetir essa sequência de uma diminuição e um ponto baixo por toda a volta, serão 6 vezes, tá? E você vai ficar aqui com 12 pontos de base, tá legal? Então, vou fazer em off aqui, então só recorda. Uma diminuição e um ponto baixo, repete 6 vezes na volta e vamos ficar com 18 pontos. Essa é a carreira de número 18. Opa! Vamos ficar com 12 pontos. Essa é a carreira de número 18. E aqui está a carreira de número 18 com 12 pontos de base. Vamos reduzir mais um pouquinho e dessa vez vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo por 4 vezes, tá? Então, repete, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, 4 vezes. E no final teremos aqui 8 pontos de base, ok? Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. E aqui está a carreira de número 19, prontinha, com 8 pontos de base. Agora, a gente vai fazer a carreira 20, 21 e 22. Então, são 3 carreiras, tá? 20, 21 e 22. 3 carreiras de 8 pontos baixos, tá legal? Vou fazer as minhas 3 aqui e já volto com você. E aqui estou de volta com as 3 carreiras de 8 pontos. Então, essa última aqui é a de número 22. Para a carreira de número 23, você vai fazer um aumento e 3 pontos baixos e vai repetir isso 2 vezes, tá? Então, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos. E no final, você vai ficar aqui com 10 pontos de base, ok? Então, carreira de número 23. Um aumento e 3 pontos baixos, repete por 2 vezes. E aqui estou de volta com a carreira de número 23 prontinha, com os 10 pontos, lembrando que eu fiz um aumento e 3 pontos baixos por 2 vezes. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 24 e a carreira de número 25. As duas carreiras, você vai fazer 10 pontos baixos, tá? Então, carreira de número 24, 10 pontos baixos. Carreira de número 25, 10 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 24 e 25 finalizada. Agora, eu vou cortar o fio aqui, deixando só o suficiente para eu arrematar, tá? Ó, puxo e vou colocar na agulha de tapeceiro. Cadê minha agulha aqui? As minhas agulhas, elas fogem de mim, elas saem correndo, sabe? Saem correndo. Bom, estão aqui. Vamos lá, ó, eu vou fazer aquele arremate invisível, tá? Então, aqui eu coloquei na agulha, eu vou pular este ponto, venho no segundo ponto, coloco a agulha e vou voltar com essa agulha no mesmo local onde ela estava saindo, tá vendo? Aqui neste último pontinho que foi feito. Vou voltar aqui pegando 2 alcinhas, a segunda alça e a terceira alça. Assim você consegue ver melhor, tá vendo? Tem 2 alcinhas aqui. E trago o fio e vou ajustar a largura, fazendo aquele arremate invisível, aquele ponto falso. Tá? Então, aqui a gente faz aquele pontinho falso, ó. Ajusta ele do tamanho dos teus pontos normais, para ele realmente ficar no mesmo tamanho. E aqui pra dentro, você vai dar 1 ou 2 pontinhos, somente para ficar firme, né? Este arremate, ó, vou dar um pontinho aqui só, eu acho que já é o suficiente. E vou trazer este fio aqui pra dentro, pra cortar o excesso dele, tá?
Então, veja, aqui eu vou cortar o... Já, acho que é melhor até cortar aqui, pra não ficar aparecendo este fio mesmo, né? Vamos lá, pronto, ó. Aqui você pode até se sentir mais à vontade de colocar um pinguinho de cola para ficar mais firminho. E tá pronto aí o narizinho. Você percebe que tem enchimento até aqui, né? Porque não tem condições de colocar enchimento aqui na boquinha, né? No narizinho aqui, porque senão vai vazar de qualquer forma. E criança, você sabe que vai puxar, não tem jeito, né? Então, ó, capricha no enchimento até essa parte aqui e daqui pra frente você deixa sem enchimento. Assim o dedinho não entra, não consegue tirar o enchimento da cabecinha e a gente fica aqui com o narizinho neste formato, que é o formato dele natural, ok? Agora a gente vai continuar aqui a outra parte. E agora chegou a hora da gente continuar por essa parte aqui, certo? Que a gente deixou paradinho aqui para depois voltar. Vamos lá, a gente tinha pulado aqui 14 pontos, tá? 4 correntinhas. E eu vou usar também esse degrau aqui, tá vendo? O degrau aqui e o degrau aqui, tá? Então, eu vou começar por essa borda aqui, onde tá parado, né? Essa aqui, tá? Vou fazer os 14 pontos, um ponto que é o ponto do degrau, que está aqui, tá vendo, ó? Esse degrauzinho aqui. Depois, as 4 correntinhas que tem aqui, eu vou fazer um ponto baixo para cada uma delas e aqui o degrau também. Então, conta comigo, ó, 14 pontos que eu tenho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? 14 pontos. Um pontinho do degrau são 15. 4 pontinhos de cada correntinha. 16, 17, 18, 19 e o pontinho do degrau aqui, 20. Então, a próxima carreira, que é a carreira de número, vamos contar número 13, que é onde a gente parou aqui, ela vai ficar também com 20 pontos de base, tá? Então, essa próxima carreira que a gente vai fazer agora é a carreira de número 13, pra gente continuar de onde parou essa parte. Tá legal? A gente começa a contar de novo. A gente contou de novo aqui, aqui a gente vai começar a contar novamente de onde parou. Tá legal? Então, vamos lá, eu vou inserir a linha com você e vou fazer esse processo junto. Então, vamos lá, ó, aqui o primeiro ponto disponível, ó, percebe que o narizinho tá na minha mão direita, tá? Tá virado pra minha mão direita e aqui eu tenho espaço onde eu vou trabalhar, tá legal? Então, vamos aqui, vou colocar aqui o fio, vou fazer aquela correntinha para segurar. Não fiz o meu primeiro ponto baixo ainda. Só a correntinha, tá? Agora sim, neste mesmo ponto onde eu inseri a linha, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, ó. Um ponto baixo e vou fazer aqui mais 13, ou seja, eu vou ficar com 14 pontos no total, que foi os pontos que eu pulei, tá legal? Vou só fazer esses 14 pontos aqui, um para cada pontinho de base e já volto com você. Então, estou aqui de volta, olha, só fiz os 14 pontos, agora aqui no degrau entre este pescoço que a gente tá fazendo, né, o corpinho que a gente tá fazendo da cabeça, então, percebe, aqui eu estou utilizando o ponto, eu vou fazer neste degrauzinho que tem aqui, ó. Tá? Então, eu fiz aqui o ponto de número 15. Agora, aqui, lembra aquelas correntinhas que a gente fez para separar um do outro? Deixa eu só ficar numa posição aqui para que você me enxergue, ó. Aqui tenho uma correntinha, que eu vou fazer um ponto baixo nela. Deixa eu só ajustar o ponto aqui para ficar apertadinho. Então, ó, um ponto baixo. Na próxima correntinha, o segundo ponto baixo, mais a terceira aqui, e a última correntinha. Aí, falta o degrauzinho, né? Eu tô amassando todo o meu narizinho aqui, mas tá tudo bem. Aqui, então, ó, mais o pontinho que fica no degrau aqui, entre uma carreira e outra. Então, aqui eu vou colocar o meu último ponto da carreira. E assim a gente fica com 20 pontos de base nessa carreira aqui, que é a carreira de número 13, ok?
Para a carreira de número 14, a gente vai repetir os 20 pontos baixos. Então, eu vou fazer um pontinho para cada pontinho de base. Vou fazer os 20 pontos baixos aqui e já volto. Então, carreira de número 14, 20 pontos baixos. E aqui estou de volta com a carreira de número 14, então eu fiz aqui os 20 pontos baixos, né? Somente ponto sobre ponto. Vamos agora para a carreira de número 15. Eu vou começar essa carreira de número 15 fazendo 15 pontos baixos, tá bom? Então, 15 pontinhos baixos, simples, somente pontinho sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui esses 15 pontos em off e já volto para passar o restante da carreira, ok? Então, vamos começar a carreira de número 15 com 15 pontos baixos. Então, aqui estou, olha, fiz os 15 pontos baixos. Agora, para dar continuidade, no próximo ponto, você vai fazer um aumento. Deixa eu só conseguir aqui. Pronto, é chatinho de pegar porque tá bem próximo da cabecinha, né? Então, eu fiz um aumento, vou fazer mais um aumento. Então, estou no segundo aumento. Mais um aumento, vou fazer o terceiro. Opa, assim fica melhor. Ai, que chata essa cabecinha aqui, né? Mas não tem outro jeito, gente. Tem que fazer esse corpinho, né? Então, aqui, o terceiro. Daqui a pouco melhora, porque a gente sai desse ângulo da cabecinha. Então, o terceiro aumento. E, por fim, o quarto aumento. Deixa eu só tirar esse clipe aqui. E aqui, o último aumento, o quarto aumento, ok? Então, aqui, eu fiz os 15 pontos baixos, ainda tá faltando um pontinho, tá bom? Fiz os 15 pontos baixos, fiz os 4 aumentos, e agora eu vou fazer o último ponto, que é um ponto baixo sozinho, ok? Então, aqui está, carreira de número 15 prontinha, e neste momento eu tenho 24 pontos de base. 15 pontos baixos, 4 aumentos, um ponto baixo para finalizar. E para a carreira de número 16, você vai repetir 24 pontos baixos, tá bom? Então, somente ponto sobre ponto, carreira de número 16, faça 24 pontos baixos. E aqui eu tenho a carreira de número 16 com os 24 pontos baixos. Vamos fazer a carreira de número 17. Começo a carreira de número 17 com 16 pontos baixos. Depois, eu vou fazer um aumento e um ponto baixo por 4 vezes, tá? Então, eu vou fazer aqui os 16 pontos e já volto para repetir o restante da carreira para você. E aqui estou eu de volta, então estamos neste momento na carreira de número 17. Eu comecei essa carreira com 16 pontos baixos, ok? Agora, eu vou fazer um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Então, eu vou repetir um aumento e um ponto baixo por 4 vezes na volta. Quando a gente terminar aqui a carreira de número 17, vamos ter 28 pontos nessa base, ok? Vou terminar essa carreira aqui e já volto. Então, aqui estou de volta com a carreira de número 17 finalizada. E como eu disse, a gente fica aqui com 28 pontos de base. E com esses 28 pontos de base, vamos fazer duas carreiras, a 18 e a 19, tá bom? Então, carreira de número 18, faça 28 pontos baixos. Carreira de número 19, faça 28 pontos baixos. Vou fazer essas duas carreiras em off e já volto aqui com você. E aqui estou de volta com as duas carreiras, a 18 e a 19, prontinhas, cada uma delas com 28 pontos baixos, ok? Vamos fazer agora a carreira de número 20. E vamos começar essa carreira com 17 pontos baixos. Vou fazer o começo dessa carreira aqui, carreira de número 20. Começo com 17 pontos baixos e já volto para passar o restante para você. E aqui estou de volta com a carreira de número 20, então eu fiz os 17 pontos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de aumentos, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo um aumento. Depois desse aumento, eu faço 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Vou repetir isso por mais 2 vezes, tá? Então, um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. E a terceira vez,
um aumento, escapou, um aumento e 2 pontos baixos. Sobra aqui 2 pontinhos, certo? Tenho 2 pontinhos ainda aqui por fazer. Nesse próximo aqui, eu faço mais um aumento e finalizo a carreira com um ponto baixo, tá? Então, eu tenho aqui a carreira de número 20, que neste momento a gente tem 32 pontos de base. Ela começou aqui com 17 pontos, fiz um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes e terminei com um aumento e um ponto baixo. Então, terminamos aqui a carreira de número 20 com 32 pontos de base. Agora, vamos fazer 3 carreiras, tá? A 21, a 22 e a 23. São 3 carreiras de 32 pontos baixos. 21, 22 e 23. Só repetir por 3 vezes 32 pontos baixos e eu já volto aqui para dar continuidade com você. Vou fazer essas 3 carreiras em off e já volto. E aqui estou de volta com as 3 carreiras prontinhas, a 21, a 22 e a 23. Então, foram 3 carreiras de 32 pontos baixos. Agora, a carreira de número 17, eu vou começar... Opa! 17 não, 24. Carreira de número 24, eu vou começar com 17 pontos baixos. Tá legal? Desculpa aí a dislexia da pessoa aqui, mas vamos lá. Carreira de número 24, comece com 17 pontos baixos. Vou fazer estes 17 pontos e já volto para passar o restante da carreira. Então, aqui, estou de volta para a gente terminar a carreira de número 24. Fiz aqui os 17 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer uma sequência, uma sequência com diminuições. Então, eu vou fazer, ó, uma diminuição e 2 pontos baixos. 1, 2. Vou repetir isso por mais 2 vezes, olha. Uma diminuição e 2 pontos baixos. 1, 2. Mais uma vez e a última, olha, uma diminuição e 1, 2 pontos baixos. Sobra para mim aqui 3 pontinhos, certo? Olha, 1, 2, 3. Nesses 3 pontinhos que sobrou, eu vou fazer mais uma diminuição e vou encerrar com um ponto baixo. E assim, a gente finaliza a carreira de número 24 com 28 pontos de base. Ela começou aqui com 17 pontos, fiz uma diminuição e 2 pontos baixos por 3 vezes. Depois, finalizei com uma diminuição e um ponto baixo. Então, eu terminei a carreira de número 24 com 28 pontos. A carreira de número 25, você vai repetir 28 pontos. Tá legal? Então, para a carreira de número 25, faça aí 28 pontos baixos. E aqui estou de volta com a carreira de número 25 prontinha. Não esquece que à medida que você vai fazendo, né, as carreiras, você vai colocando enchimento, tá bom? Eu aqui parei aqui nessa partezinha do pescoço, daqui a pouco eu vou colocar mais um pouquinho. Vamos agora fazer a carreira de número 17, de novo não, de número 26, que eu vou começar com 17 pontos, tá? Então, carreira de número 26, comece fazendo 17 pontos, vou fazer esses 17 pontos e já volto para passar o restante para você. Então, aqui estou de volta, estou na carreira de número 26, fiz os 17 pontos, agora eu vou fazer uma sequência de diminuições. Então, eu vou fazer aqui, olha, uma diminuição e um ponto baixo. E vou repetir isso por mais 2 vezes, tá? Então, uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo, ok? Agora, para finalizar, eu faço mais uma diminuição nesses 2 pontinhos que sobraram aqui. Então, vamos lá, a carreira de número 26, ela começou com 17 pontos baixos, fiz
uma diminuição e um ponto baixo, e repetir isso por 3 vezes e finalizei com uma diminuição. Então, neste momento, temos aqui uma circunferência com 24 pontos de base, ok? E para fazer a próxima carreira, a carreira de número 27, você vai repetir esses 24 pontos. Então, faça aí 24 pontos baixos, que será a carreira de número 27. E aqui estou de volta com a carreira de número 27 prontinha. Agora, antes da gente começar a carreira de número 28, ó, percebe que eu já coloquei um pouquinho mais de enchimento aqui. Eu vou fazer mais um pontinho, tá? Então, ó, faço aqui um ponto baixo. E agora, eu vou começar a contar a carreira de número 28. Por quê? Porque eu preciso concentrar as diminuições aqui e como a gente trabalha em carreira circular, vai deslocando um pouquinho. Como eu quero concentrar as diminuições bem aqui neste pedacinho, tá vendo que a gente tá fazendo essa barriguinha aqui? Então, eu faço mais um ponto baixo e a partir de agora que eu começo a contar a carreira de número 28, tá? Então, fiz esse pontinho, agora o meu marcador fica aqui como começo, vou fazer aqui 16 pontos baixos e 4 diminuições seguidas, ok? Então, a carreira de número 28, depois de fazer esse pontinho extra aqui, você vai fazer 16 pontos baixos e 4 diminuições. E no final, você ficará aqui com 20 pontos de base. E aqui estou de volta com a carreira de número 28, que eu fiz 16 pontos baixos e 4 diminuições. Vamos fazer agora a carreira de número 29 e você vai repetir esses 20 pontos baixos. Então, a carreira de número 29, você vai fazer uma carreira de 20 pontos baixos, somente ponto sobre ponto, ok? Vou fazer os 20 pontos aqui e já volto. E aqui estou de volta com a carreira de número 29 prontinha, que foi feito aqui 20 pontos baixos. A carreira de número 30, você vai fazer uma diminuição e 2 pontos baixos. E vai repetir isso, bater aqui 5 vezes essa sequência, tá? Então, uma diminuição, 2 pontos baixos, repete isso 5 vezes na volta. Quando você finalizar a carreira de número 30, você vai ter aqui 15 pontos de base. Então, vamos lá, carreira de número 30, faça uma diminuição e 2 pontos baixos por 5 vezes na volta. E aqui estou de volta com a carreira de número 30 pronta, né? Que ela foi feita de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 5 vezes isso na volta. Então, eu tenho aqui, neste momento, 15 pontos de base. A carreira de número 31, você vai fazer uma diminuição e 1 ponto baixo por 5 vezes. Então, carreira de número 31, uma diminuição e 1 ponto baixo, repete isso 5 vezes na volta e no final dela você ficará com 10 pontos de base. Não esquece do enchimento, tá bom? Porque tá reduzindo aqui o espaço pra gente colocar. E aqui estou de volta com a carreira de número 31 prontinha. Enchimento a gente coloca até aqui. Daqui pra frente não vai ter mais enchimento, que a gente vai fazer a cauda do cavalinho, tá? Então, aqui, carreira de número 31, eu tenho 10 pontos de base. E com esses 10 pontos de base, vamos fazer 11 carreiras, tá bom? 11 carreiras de ponto sobre ponto, 11 carreiras de 10 pontos baixos. Será a 32 até a 42. Conta aí 11 carreiras de 10 pontos baixos. Vou fazê-las em off e já volto aqui pra gente finalizar. E aqui estou eu de volta com as 11 carreiras de 10 pontos baixos. A próxima carreira, a última carreira, né? Vamos fazer aqui 5 diminuições, tá? Pra gente fechar essa pontinha aqui. Vou fazer essas 5 diminuições em off e já volto aqui com você. E aqui estou de volta, eu cortei o fio, né, depois de fazer essas 5 diminuições, cortei o fio, vou puxar aqui, vou fazer aquele encerramento que eu puxo pelas alcinhas de fora, então, vamos lá, vamos colocar aqui na agulha, e olha, nas 5 alcinhas de fora, eu vou passar o meu fio, 1, 2, 3, 4... e 5. Vou puxar este fio para fechar este círculo, tá?
Agora, aqui, olha, coloca o cavalinho deitadinho assim, com a barriguinha pra cima e dobra aqui no meio, tá? Antes de tudo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai trazer isso e vai fazer este enroladinho aqui. Feito esse enroladinho aqui, a gente vai passar a agulha aqui por dentro, tá vendo, ó? Por dentro, vou sair lá do outro lado, tá? Depois de fazer esse enroladinho aqui, eu saio lá do outro lado. E aqui eu vou dar mais alguns pontinhos junto com a pontinha da cauda, tá? Para que ele fique, como a gente não coloca arame, para que ele fique aqui certinho e enroladinho no final, tá bom? Você pode, inclusive, fazer até mais aqui, ó, enroladinho. Eu gosto dessa forma, tá? Só com a pontinha aqui pra dentro. E aqui eu vou dar mais alguns pontinhos só para encerrar este processo. Depois eu vou esconder o fio e cortar o excesso, tá bom? Então, aqui só vou dar mais 1 ou 2 pontinhos para deixar ele assim enroladinho, né? E a gente termina essa primeira fase do cavalinho. Aqui tem mais coisa ainda para fazer e a gente eu já volto para fazer com você. E aqui nós temos o corpinho terminado, ok? Aqui foi feita a costura, o corpinho tá terminado. Agora, a gente precisa fazer aquele cabelinho que fica aqui em cima, aquela crina, aquela crista que fica aqui em cima, né? Vamos falar de cabelo que fica mais fácil da gente entender, tá bom? Então, aqui, usando um fio numa cor mais clarinha, eu tô usando um rosa bem clarinho, que se chama macadâmia, eu vou fazer aqui 23 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, vou fazer 23 correntinhas e já volto. Depois de feito as 23 correntinhas, a gente vai pular 2 pontinhos aqui, 2 correntinhas e vamos voltar a partir da terceira, fazendo pontos altos, tá? Só que temos que fazer 3 pontos altos no mesmo alinho de corrente, ó, na mesma correntinha. Então, aqui eu fiz 2 e aqui o terceiro. Então, eu tenho 3 pontos altos no mesmo ponto. Fiz os 3, vou para a próxima correntinha e vou fazer lá os 3 pontos altos juntinhos novamente. Tá? Isso até chegar lá no final. Então, são aumentos triplos, né? Então, eu tenho 3 pontos altos dentro de cada correntinha. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente encerrar essa parte. E aqui estou de volta com os aumentos aqui feito, né? 3 pontos altos em cada correntinha. Na última correntinha, veja, eu só fiz 2. Então, você desmancha um que você deve ter feito aí, né? Fiz 2 aqui. Em vez de fazer outro ponto, a gente vai fazer assim, ó. 2 pontos altos no último, faço 2 correntinhas e venho aqui embaixo e encerro com um ponto baixíssimo, tá? Só pra gente encerrar, ok? Feito isso, você vai cortar o fio, deixando uma sobra aí considerável para costurar isso no cavalinho, ok? Então, deixa aí uns 20, 30 centímetros mais ou menos, deixa sobra para não ter problema, né? E a gente vai fazer a costura na cabecinha dele. E aqui, com a ajuda de alfinetes, eu posicionei essa peça bem no centro da cabeça, tá vendo? Tá bem posicionada, bem no centrinho, né, da peça, ok? Fui colocando alfinetinhos para segurar, e agora é só voltar com este fio que a gente deixou sobrando, fazendo as costuras, lembrando de pegar as alcinhas da correntinha, tá? Uma alcinha da correntinha, uma alcinha do corpinho. Tá? Uma alça da correntinha, uma alça do corpinho. E vai fazendo assim até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, você corta o fio, arremata e essa parte também vai estar pronta. Vou fazer essa costura, já volto pra gente fazer aqui dos ladinhos os detalhes. E aí está costurada, né, o cabelinho dele aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para fazer as asinhas aqui do lado, tá bom? Só que em vez de fazer esse tanto de correntinhas, que a gente tinha feito 23, a gente vai fazer só 10, tá? Aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
pulo as duas primeiras, volto a partir da terceira e vou fazer aqui 3 pontos altos em cada uma delas, ok? Então, aqui eu já fiz o primeiro, vou partir para a segunda correntinha, ó, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. E vou assim até o final. Quando chegar para fazer a última, faz só 2 pontos altos, 2 correntinhas e fecha aqui embaixo com um ponto baixíssimo, tá bom? Precisa fazer 2 iguais a essa, tá? São 2 peças iguais, uma para um lado e a outra para o outro. Eu vou aqui fazer essas 2 peças e já volto para mostrar como que a gente vai costurar no corpinho. E aqui estou de volta com a pecinha feita, né? Com as 10 correntinhas e os aumentos de ponto alto triplos em cada uma dessas correntinhas. Então, eu tenho este resultado aqui, né? Quando a gente abre, fica assim, um círculo meio embabadado. A gente vai fazer essa torção aqui, ó, para ficar um S, tá vendo? Fica uma letra S, um número 8. Aí, a gente vai posicionar aqui, ó, pro ladinho, tá vendo? Assim tá deitado, a gente vai colocar assim, um pouquinho pro lado, na direção dos olhinhos. E vamos prender aqui com alfinete, tá? Para que a gente faça a costura. Lembra que você vai costurar sempre pegando a alcinha da correntinha, tá? Nunca os pontos altos, sempre a alcinha da correntinha, que foi a primeira coisa que a gente fez antes de fazer essa peça. Então, aqui ela tá bem firme e a gente vai costurando pelas alcinhas. Lá do outro lado, a mesma coisa, né? Eu transformo isso aqui numa letra S, ó. Opa! Assim, certo? Assim, coloco aqui ele na transversal, né? Fazendo essa conexão aqui com o olhinho, né? Bem na direção do olhinho. Só ver se tá no mesmo ponto do outro, tá? E prende com alfinete e agora é só costurar. Só costurar no corpinho. A parte embabadada, ela fica soltinha, tá vendo? O que a gente vai costurar é somente a correntinha que foi feita ali para fazer esses aumentos, ok? Vou fazer as costuras aqui, já volto pra gente fazer outros detalhes neste cavalinho. E aqui estou de volta com as asinhas aí costuradas, né? Olha que efeito bonitinho que fica. Agora, a gente vai fazer uma decoração. Deixa eu só... Tem enchimento saindo aqui, mas depois eu limpo. A gente vai fazer uma decoração que fica aqui do lado da cabecinha, tá? Eu gosto de fazer neste ladinho e neste lado e na barriguinha, tá? Eu vou mostrar como eu faço pra vocês e depois você desenvolve aí a quantidade que você quer e o tamanho que você quer também, né? Se você quiser distribuir mais no corpinho também fica legal. Então, vamos lá, ó. Vou fazer desse lado aqui, eu vou enfiar o fio, eu vou enfiar a agulha perto do cabelinho, para depois eu poder voltar com o fio aqui e arrematar para ficar mais escondido por causa da cor, tá? Então, aqui, olha, eu vou entrar dentro do corpinho, vou sair num ponto qualquer ali do ladinho, ó. Tá? Só para trazer esse fio mais para distante do cabelinho. Vou fazer uma laçada aqui, pegando de 1 a 2 pontos. Eu vou pegar um para ficar mais delicado, tá? Ó, e fiz aqui essa voltinha, certo? Para ficar uma voltinha mais demarcada, eu vou fazer aqui umas 3 ou 4 voltinhas aqui dentro. Ó, passei um. Olha que enroscou aqui embaixo. Passei 2. Vou passar mais um. Vamos ver como é que fica. Sempre ajeitando, tá? Uma do ladinho da outra para ficar bem alinhadinho. Eu acho que 4 é o ideal, ó. Dei 4 voltinhas lá dentro. E agora, eu entro dentro do mesmo pontinho aqui, saio no outro ponto do lado, lá pra cima, onde você desejar, e faço uma outra voltinha igual a essa. Ó, peguei um ponto aqui, dei uma volta por dentro do corpinho,
E agora, eu passo aqui por dentro para fazer o volume, tá? Então, eu fiz uma, duas, três e a última, 4. E vou fazendo assim na quantidade que desejar, tá? Como eu falei pra você, eu gosto de fazer aqui desse lado e na barriguinha dele também, ok? Voltei aqui para mostrar como fica com os detalhes, né? Com esse bordadinho. E está aí o cavalinho marinho, tá pronto. Né? Você pode variar as cores da forma que atende às suas necessidades. E é uma ótima opção de decoração e de brinquedo também. E eu aproveito e encerro aqui este tutorial. Foi muito bom ter você aqui comigo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!